Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a coisa tá ficando bastante complicada ali no conflito entre Síria, curdos e Turquia, e muita gente não tá entendendo o motivo dessa complicação e nem entendendo qual possível interferência, e a real interferência, né, de Estados Unidos e Rússia nesse conflito. Quer saber o que está acontecendo? Por que existe essa rivalidade tão grande? E quais são as possíveis consequências? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. O que a gente pode ver, né, que está acontecendo ali na região? O povo curdo, para quem não sabe, conhecido como a maior minoria do mundo, aproximadamente 25 milhões de habitantes, que vivem como minoria em uma série de países. Eles atuam numa regiãozinha que eles querem formar o chamado Kurdistão, um território só deles, mas é uma região com uma riqueza hídrica gigantesca. E principalmente na Turquia, né? A Turquia, que é a nascente do rio Tigre e do rio Eufrates, é onde o povo curdo quer formar o Kurdistão. Por isso, existe uma rivalidade histórica entre os curdos e os turcos, tá? Fato é, os Estados Unidos, quando eles começaram a combater por terra o Estado Islâmico, que estava ali na Síria e no Iraque, os Estados Unidos, ele contratou um exército, que foi o exército curdo, literalmente como se fossem mercenários mesmo, tá? Para conter o avanço do Estado Islâmico por terra. E deu muito certo. E aí os curdos, que já era uma pequena minoria na Síria e no restante dos países, conquistou alguns territórios a noroeste. Agora que o Estado Islâmico não representa mais uma grande ameaça ao domínio do governo do Bashar al-Assad, etc., o que os Estados Unidos fez? Ele retirou o apoio, ele retirou as tropas do noroeste, e aí a Turquia, que tinha ficado pé da vida com a ajuda americana aos curdos na época que estava combatendo o Estado Islâmico, prometeu que ia atacar o povo curdo e assim o fez. E aliás, assim está fazendo. O Trump, aliás, até anunciou recentemente, né, que ele fez sanções econômicas contra a Turquia e está pedindo, por favor, para a Turquia não atacar o povo curdo. Mas obviamente que a Turquia não está respeitando essa deliberação, né, esse pedido dos Estados Unidos. A gente percebe que é uma hipocrisia muito grande, que nem eu falo pra vocês quase sempre, né? A geopolítica é o mundo da hipocrisia. E não tô falando aqui, Estados Unidos malvadão, não é isso, tá? Não é papo de, imperialismo e tal, embora também seja. Mas grandes potências são assim, a China, a Rússia, os Estados Unidos, as grandes potências ao longo da história, elas pensam muito mais nos seus próprios interesses econômicos, sociais, do que propriamente na população que está sofrendo com um conflito ali na região. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é muita hipocrisia do Trump ter apoiado os curdos, e aí quando os curdos não servem para mais nada, porque o Estado Islâmico ele já foi combatido, já foi eliminado, a gente sabe que não foi eliminado, né? Mas dizem aí que ele não tem mais nenhum território, agora é deixar de apoiar o povo curdo. A Turquia, ela sempre foi um histórico elo de ligação entre o mundo ocidental e o mundo oriental, e recentemente a Turquia tinha abandonado um pouco esse apoio que os Estados Unidos tinha dado, aliás, a Turquia tinha abandonado um pouco essa ocidentalização para se voltar mais ao mundo oriental, considerando que os Estados Unidos tinha praticado uma certa trairagem a ter apoiado o povo curdo, sendo que as armas e o dinheiro que eles deram para os curdos para combater o Estado Islâmico poderiam ser usados para reivindicar, por exemplo, a formação do Kurdistão, percebe? Então a Turquia, o Erdogan, ele tinha deixado um pouco essa paixão que ele tinha pelo mundo ocidental. Para tentar reconquistar o apoio da Turquia, os Estados Unidos foi lá e retirou as suas tropas, retirou seu apoio do povo curdo. E vem falar agora, de maneira hipócrita, nossa, meu Deus, sanções contra a Turquia. Turquia, eu não quero que você ataque o povo curdo. Por favor, né? É óbvio, o Erdogan ele já tinha prometido, há décadas já, né? Décadas é exagero, mas há anos atrás, que ele ia atacar o povo curdo. Então é óbvio que quando os Estados Unidos se retirasse daquele território, ia ter uma ofensiva contra os curdos da região. Aparentemente só o Trump não sabia, né? E por que será que o Trump, ele tá deixando isso acontecer? Cara, convenhamos, qual foi o grande resultado da guerra civil na Síria? A guerra civil na Síria, que se iniciou lá em 2011 como uma consequência da Primavera Árabe, a gente teve 3 grandes grupos lutando, que era o governo do Bashar al-Assad, sempre apoiado pela Rússia, apoiado até o Hafez al-Assad, que era o pai do Bashar al-Assad, também era apoiado pela Rússia. Os rebeldes que lutavam pela instalação de o que os Estados Unidos consideram uma democracia, apoiados pelos Estados Unidos, e um grupo mais radical, um grupo fundamentalista mais radical, que era o Estado Islâmico e a Frente al-Nusra, que seria como se fosse uma Al-Qaeda ali da Síria e do Iraque, tá?
A guerra civil, não que ela acabou, mas ela está muito menor, principalmente nas grandes cidades, nas cidades mais importantes. Resta um foco de resistência hoje no noroeste, mas é pouca coisa. Literalmente, hoje a guerra civil da Síria ela foi vencida pelo governo do Bashar al-Assad. E a gente sabe que a Síria é uma região extremamente estratégica no Oriente Médio. Por isso que a gente pega, por exemplo, o Iêmen. O Iêmen é um país que está numa guerra civil também desde 2011 e a gente não ouve falar tanto. Agora, a Síria, existe digamos assim, um carinho, maior dos países frente à Síria. Por quê? Porque a Síria é o coração do Oriente Médio. A gente sabe, por exemplo, que no futuro, a Síria, que está bem no meio, geograficamente falando, do Oriente Médio, vai ter futuras rotas de gasodutos que vão ligar a Ásia Central à Europa, por exemplo. São futuras rotas de oleodutos que vão ligar o Golfo Pérsico à Europa sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Ou seja, um país que é contra a geopolítica americana, ocidental, percebe? Então a Síria tem todo o interesse ali por trás. O que o Trump está fazendo agora, e não está querendo mostrar para ninguém, né, de maneira bastante hipócrita, é que ele está querendo novamente desestabilizar o governo da Síria. É óbvio que isso está acontecendo. E se ele tiver que usar os curdos para conseguir atingir esse objetivo, sensacional. Ele vai usar e vai falar, olha, eu não queria que isso acontecesse, hein? Olha, sanções contra você, Turquia. Por favor, né, galera? Totalmente hipócrita essa medida. Tanto isso é fato que a Síria, pela primeira vez na história, ela se mobilizou favorável aos curdos. Olha que coisa interessante, né? A Síria, ela falou que vai resistir junto com os curdos ali do noroeste para combater os avanços, os ataques do povo turco. E a Rússia, presta bem atenção, a Rússia também já anunciou que não vai deixar uma guerra acontecer entre Turquia e Síria, entre Turquia e o povo curdo. E a gente sabe que a Síria tem um baita embasamento econômico da China e militar da Rússia. Ou seja, tudo isso que vem acontecendo agora não basta. A Guerra Fria de verdade não acabou, né? Não existe mais, sempre existiu, aliás, desde o final de 1989, da queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria ela continua acontecendo. A única mudança é que na década de 90 a Rússia estava muito enfraquecida pelo fim da União Soviética e hoje em dia ela voltou. Mas não voltou querendo instalar um socialismo, como era, por exemplo, durante os períodos da Guerra Fria, e sim aumentando suas áreas de influência. E hoje essa Guerra Fria é formada por China e Rússia de um lado e Estados Unidos de outro. E a gente percebe isso bastante nesse conflito atual. A gente percebe que os curdos estão sendo usados como massa de manobra, infelizmente como sempre foram. A Turquia está sendo usada pelos Estados Unidos para desestabilizar o atual governo da Síria, que é aliado da China e também da Rússia, que seria um outro ator nesse mundo da geopolítica. Deu para entender, galera, quem que está por trás desses ataques? E por que o Trump, de maneira hipócrita, está condenando os ataques na Turquia? Se vocês concordam, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Galera, no mais, espero que vocês tenham curtido o vídeo. É isso aí. Beijos, abraços e tchau!